Amigas e amigos, por que a lei que regulamenta a profissão de relações públicas precisa ser atualizada, modernizada, refeita? O canal aqui é Papo Doce, aqui é uma ideia pretensiosa de que a gente pode ouvir todas as opiniões em relação a todas as áreas, mas principalmente da nossa querida profissão Relações Públicas, e estamos juntando aqui a ideia de juntar realmente uma corrente de opinião, um grande grupo de profissionais, estudantes de relações públicas do Brasil e até que moram fora do Brasil. Então, se você está nessa condição, é estudante, é profissional de relações públicas, sonha com a profissão com reconhecimento social, porque o reconhecimento pela lei nós já temos, né? Você deve se inscrever sim, até porque o canal aqui é extremamente participativo, de verdade. Assista nossas lives em parceria com minha querida amiga Luciana Age, grande Relações Públicas lá do Pará, delegada do CONRERP 6ª Região. Nós aqui estamos justamente tentando isso, formar uma corrente de opinião, um grupo grande de profissionais, temos poucos ainda, mas você é nosso convidado e tem aqui o canal como se fosse um canal seu, inclusive se você quiser participar de alguma das lives, não é nos comentários, dando audiência, não, é ao vivo conosco, basta sinalizar, você sim é nosso convidado, tá certo? Gente, a lei que regulamenta, e nós decidimos em 1967, em dezembro, que a profissão de relações públicas, as atividades, nós resolvemos, eu digo nós porque foi o povo, através do legislativo, né, os representantes legítimos do povo, decidiu que algumas atividades só poderiam ser exercidas por profissionais formados em escolas superiores, faculdades ou universidades devidamente regulamentadas pelo MEC, ou seja, formados em comunicação social, relações públicas, né? Hoje muda um pouco o nome, nem sempre é comunicação social, mas assim como nossos irmãos e irmãs jornalistas, nós somos comunicadores sociais, pelo menos dessa geração até agora. O que acontece? Nós temos uma lei, como eu disse, lá em 1967 decidimos que algumas atividades só poderiam ser exercidas exclusivamente por profissionais formados em relações públicas e fizemos uma lei. A lei está em pleno vigor, eu respeito quem acha que não tem que ter lei nenhuma, que não tem que ter regulamentação nenhuma, que tem que ser livre, que o mercado próprio se regulamenta, né? A gente não pode afastar o pensamento liberal dessa coisa de imaginar que o Estado está interferindo, fiscalizando, multando através do Conselho, já que o Conselho é uma autarquia federal, é um órgão público, né? Eu consigo compreender, embora ache um equívoco absurdo, né? Um equívoco grande, e isso está aberto à discussão. Já tivemos o querido amigo Marcelo Chamusca conosco discutindo isso. Ele é a favor da desregulamentação, né? É um empresário, uma pessoa que é incomodada, sim. O Conselho, ele de alguma forma existe para incomodar, né? A partir do momento que determinadas atividades que existe a lei, né? Que regulamenta que algumas atividades só podem ser exercidas por profissionais formados de relações públicas, o Conselho está ali para fiscalizar o exercício irregular. Fora disso, conota aí o exercício irregular de uma profissão, assim como a medicina, a mesma coisa. Se você não é médico, você não pode, né, não tem o direito de exercer a medicina, até receitar um remédio, você pode ser punido, no caso da medicina, guardada a complexidade da profissão, até preso, né, é um crime, né. Gente, a lei 5377 de 11 de dezembro de 1967 disciplina a profissão de relações públicas e dá outras providências. Justamente eu vou fazer uma leitura bem rápida, rapidinho, só da cabeça dos dois parágrafos mais evidentes dessa lei, que é o que a gente acha que precisa ser alterado. Alterado não significa revogado, nós queremos a manutenção da lei, queremos que a nossa profissão seja regulamentada, entendemos que só dessa forma a profissão passa a existir, sem essa regulamentação não existe profissão, todo mundo usando o nome de relações públicas, ocupando vaga de relações públicas, o que na prática já existe justamente, na nossa opinião, por conta dessa lei confusa, que impossibilita, inclusive, o próprio Conselho de fiscalizar. Me diga só como é que um Conselho, um órgão fiscalizador, consegue fiscalizar o exercício irregular dessa profissão com essa lei. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1, definição. A designação de profissional de relações públicas passa a ser privativa dos bacharéis formados nos respectivos cursos de nível superior, os que houverem concluído curso similar no estrangeiro, no estabelecimento legalmente reconhecido após a revalidação do respectivo diploma no Brasil, e dos que exerçam a profissão de acordo com o artigo 6º, capítulo 4 da presente lei. É justamente a questão dos provisionados, né? Toda lei quando surge, toda regulamentação quando surge, quem já exerce essa profissão, afinal, quem foram os primeiros médicos, né? Quando não havia regulamentação
no Brasil? Foram os práticos, aquelas pessoas que praticavam a medicina, já que não existia regulamentação, eles foram, inclusive, os primeiros professores, né? Capítulo 2 das atividades profissionais. Consideram-se, artigo 2º, consideram-se atividades específicas de relações públicas as que dizem respeito. E aí, na minha opinião, a lei começa a se complicar. Por que não colocar apenas considera as atividades específicas de relações públicas? 2 pontos. E listar. Não foi feito assim, colocou-se as que dizem respeito, ou seja, complicando ainda mais a compreensão do empresário, do profissional de recrutamento e seleção, do contratador, do gestor, complicando em tudo, inclusive a fiscalização do conselho. A. As que dizem respeito, lembrem-se, 2 pontos. A informação de caráter institucional entre a entidade e o público através dos meios de comunicação. A coordenação e planejamento de pesquisa de opinião pública para fins institucionais. A planejamento, supervisão e utilização dos meios audiovisuais para fins institucionais. A planejamento e execução de campanhas de opinião pública e o ensino das técnicas de relações públicas de acordo com as normas a serem estabelecidas. Compreenderam? Não, vocês não compreenderam, assim como eu também não. Isso são atividades específicas de relações públicas. Ele não coloca aqui atividade de comunicação interna, atividade de comunicação empresarial. Por exemplo, já complica, porque a comunicação empresarial é o que exatamente, especificamente? Mas, enfim, ele coloca esse monstrengo para a gente discriminar, para a gente esmiuçar. Aí ele cria do registro profissional, o profissional de relações públicas fica na instituição, fica sob a lei 120 dias para a lei entrar em vigor. De acordo com a publicação, a fiscalização e o exercício será feita pelo Ministério do Trabalho. No início, a fiscalização era o próprio Ministério do Trabalho e Previdência Social que fazia. Depois, entenderam, lá em 79, 10 anos depois, 9 anos depois, entenderam que não tinha como o Ministério do Trabalho fazer essa fiscalização, então otorgou-se, deu-se à própria categoria o direito de fiscalizar através da criação dos conselhos, que foi criado lá depois. Aí no artigo 6º diz o seguinte: fica assegurado o registro que trata o artigo 3º da presente lei das pessoas que venham a exercer a função de relações públicas como atividade principal em caráter permanente pelo prazo mínimo de 24 meses, conforme declaração do empregador. A história do provisionado, né? Toda profissão, quando é regulamentada, quem já a exerce tem o direito, inclusive quase que como prerrogativa. Eu acho certo isso, claro, tem que ser assim, né? Toda profissão que surge, ela surge e já tem quem exerce, é uma demanda da sociedade, né? Pronto, gente. Isso é a lei principal 5377, tá? De 11 de dezembro de 1967. Como é que, pelo amor de Deus, o Conselho Regional consegue fiscalizar uma situação dessa? Como é que um empresário de boa fé vai contratar alguém e vai entender se ele está contratando relações públicas para uma atividade de relações públicas e, assim sendo, só poderia contratar um profissional formado em relações públicas? Pelo amor de Deus, acho que isso é universal, não é possível que alguém compreenda. Nós temos autoridades na área das relações públicas que queremos ouvir, como o professor Marcondes Neto, grande escritor aí, doutor, estudioso, pesquisador, que merece todo o nosso respeito, que acha que a lei é boa e isso é um patrimônio, a gente tem que se agarrar nela e pronto. Continuo dizendo, na minha visão, não há como fiscalizar. Então me diga, qual a atividade que o Conselho vai fiscalizar? Qual atividade? Eu já fiz um desafio aqui, faço de novo, convoco qualquer profissional, inclusive o professor Marcondes, a me dizer aqui 2, não precisa 10, 15 não, 2 atividades que são específicas, só relações públicas formado pode usar. E não venha me dizer que a lei não quer dizer que só, se existe uma regulamentação é para discriminar, é para dizer o que só profissional daquela área pode fazer. Senão não tinha por que existir regulamentação, seria uma profissão como publicidade, como marketing, como jornalismo, como qualquer outra que não seja regulamentada. A partir do momento que decidimos regulamentar, decidimos que algumas atividades só podem ser feitas por profissionais formados. Fato é que quando a gente lê quais são essas atividades, não é claro, não é uma frase pequena, não é uma atividade, não é uma função, é assim. A informação de caráter institucional entre a entidade e o público através dos meios de comunicação, a coordenação e planejamento de pesquisa da opinião pública para fins institucionais, planejamento e supervisão da utilização dos meios audiovisuais para fins institucionais, planejamento e execução de campanhas de opinião pública, ao ensino das técnicas de relações públicas. A única que é clara é isso aqui. Está ensinando técnica de relações públicas na faculdade, tem que ser relações públicas formadas. Se você
ou conhece alguém que está ensinando técnicas de relações públicas, essa pessoa precisa ser formada e registrada no Conselho, senão está havendo um exercício irregular da profissão. Faça a denúncia no Conselho Federal e no Conselho Regional. E precisa haver essa denúncia. Essa é fácil de fiscalizar. É a única que deve permanecer. A única. Essa é fácil de fiscalizar. Está ensinando técnicas de relações públicas, tem que ser RP formado. Acabou. Todas as outras são absolutamente absurdas. São absolutamente absurdas. Todas as outras. Coordenação e planejamento de pesquisa de opinião. Ainda assim, o que é uma pesquisa de opinião? Uma pesquisa que você faz com o público interno é uma pesquisa de opinião. Tem que ser um RP para fazer isso lá, quando outros podem fazer, e não parece. Né? Porque tem que também, é a história da mulher de César, ela não tem que ser honesta, ela tem que parecer também honesta. É a mesma coisa. Então isso, gente, precisa mudar. Precisa ficar claro para o empresário, para quem vai contratar, o que é que ele só pode buscar relações públicas no mercado para contratar. Tem que ficar claro, senão não vai funcionar, não pega. Não pega. Tem que dizer assim, olha, para pegar essa caneta e balançar assim, tem que ser relações públicas. Pronto. Balançou assim, é relações públicas? Não. Exercício irregular da profissão, se não for. Claro que eu estou dando um exemplo grosseiro. É isso. É isso, é isso que o Papo Doce luta no nosso canal aqui. Luciana Age, que é nossa parceira aqui, tem uma visão diferente. Ela é muito bem-vinda, ela é importante, ela instiga, inclusive, esse debate, o que é maravilhoso. Aliás, um abraço para ela. É isso. É exatamente isso. Precisamos deixar claro, para que o empresário não tenha dúvida, para que isso seja avisado à sociedade, dê-se um prazo para todas as empresas se adequarem. Aí sim, bombarão cursos de relações públicas no Brasil todo, ao invés de fechar, serão abertos vários cursos, que terão várias pessoas querendo ocupar essas áreas, e aí, nesse caso, seriam exclusivas, específicas de relações públicas, para quem é formado, graduado em escola superior, faculdade ou universidade reconhecida pelo MEC. É simples assim, é para isso que estamos aqui lutando, respeitamos todos que pensam diferente, tanto de acordo com a lei, como é o professor Marcondes, como quem é contra essa regulamentação. Para nós, desregulamentar significaria o fim da profissão, absoluto fim da profissão. Né? Agora sim, fazer essa lei clara, objetiva, transparente, isso ser comunicado à sociedade, olha, agora é assim. Essa lei foi modernizada e agora é assim. Para fazer isso, tem que ser relações públicas formadas. Dessa forma, nós teríamos a nossa reserva de mercado, importante, como é psicologia, vai ocupar, vai tentar fazer consulta como psicólogo, ou mesmo consultores aí, tendo problema com o conselho de psicologia, que vai fazer atendimentos como consultor, aí sim não é uma profissão regulamentada, né, é uma atividade, e aí a psicologia identifica que ali está havendo uma tentativa de uma abordagem que só o psicólogo formado pode ter e tem problema. E é para ser assim mesmo. É para ser assim mesmo. É um absurdo, desculpa, é um absurdo, na minha opinião, aí é a opinião pessoal, querer desregulamentar. Afinal de contas, se uma regulamentação é ruim, todas as profissões estão correndo atrás de suas regulamentações. Os cerimonialistas, os jornalistas querem voltar, os publicitários, os mercadólogos, o pessoal de marketing, até recursos humanos está querendo criar um conselho e regulamentar. E se regulamentar, amigo, pode ter certeza, vai ser para quem é exclusivamente formado naquela área, porque é para isso que existe uma regulamentação. Tá certo? Dê sua opinião, participe das nossas lives em parceria com Luciana Age, minha querida companheira amiga Relações Públicas lá do Pará, nossa parceira nesse projeto. Participe, peça para participar, entre ao vivo conosco na live. Esse é o grande diferencial do Papo Doce. Você pode entrar ao vivo, não é só ficar nos comentários dando audiência, não, para as lives não. É entrar, dar sua opinião, dar sua sugestão. E o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, eu ouvi lá do Carlos Miller, Carlos, um abraço, que é o presidente do Conferp atual, dizendo justamente isso. Vai abrir essa discussão, é bom participar dessa discussão, precisa se especificar realmente, claramente, deixar claro isso aqui, por definitivo, deixar claro isso aqui, para que a gente possa fiscalizar. Porque do jeito que está aqui, me desculpe, meus irmãos, amigos e amigas queridas do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, eu que sou um incentivador dos conselhos, da existência dos conselhos, da regulamentação e da fiscalização, me desculpem, mas a partir dessa lei aqui, vocês não conseguem fiscalizar nada. Absolutamente nada, é tudo uma grande pantomima, vocês fingem que fiscalizam, a gente finge que recebe essa fiscalização e nada funciona
E se isso não for verdade, você tem espaço aqui para dizer que não é a verdade. Inclusive, se não quiser aparecer em live, mande um vídeo para nós. Vídeo de até 1 minuto, você pode mandar pelo próprio WhatsApp, a gente coloca no ar, tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.